Fala, pessoal do Cavalo, estamos aqui mais uma vez com o programa Empatia com Cavalos, recebendo a ilustre presença do campeoníssimo Sancho Genovese, campeão de 3 tambores, 6 balizas, treinador, professor, o cara especialista no quarto de milha, grande quartista. Fala, Sancho, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Fala um pouco de você, que a gente já estava conversando aqui, já ia passar batido aqui. Mas vamos lá, fala um pouco de você, do seu trabalho, que a ansiedade para falar com o artista era enorme. Então, fala um pouco de você. Eu tenho que agradecer de poder estar participando aqui com vocês. É um prazer também estar falando com vocês. Você, Eduardo, todos vocês aí, quem está vendo também, eu quero agradecer. E vou falar um pouquinho do quarto de milha, né? O quarto de milha, como todo mundo sabe, um cavalo de velocidade, que hoje cabe em várias provas, tambor, né? Laço, baliza, team rope e várias outras modalidades. Então, assim, o quarto de milha, o que eu posso te falar? É uma raça assim que eu fico até emocionado em falar. Tudo que eu já tive, conquistei, tudo através dele, né? E um cavalo excepcional, um cavalo que quem mexe com ele apaixona mesmo. É um cavalo que ensina, um cavalo que te dá muito prazer em competição, é um cavalo que você leva, vai numa prova, quando tudo dá certo, que você vem, que você está vindo embora para casa, que você embarca, às vezes está vindo longe, você vem ali falando, pensando, né, nossa, saber que fui campeão de alguma modalidade e com um amigo, né? Que você se torna amigo, né? No dia a dia, todo dia eu sei que aquele animal montando, treinando, ele te ensinando, né? Que eu sempre falo, quem ensina a gente é os próprios cavalos. A gente que monta em muitos cavalos, diversos cavalos, a gente aprende muito. Cada cavalo é um cavalo, né? Cada cavalo é um temperamento, cada cavalo tem uma habilidade diferente do outro, então, assim, ensina muita gente. Então, eu penso que todo treinador que mexe com cavalo de prova, ele se emociona muito quando fala de cavalo. E sempre tem aquele cavalo marcante, né? Também, sempre tem um cavalo que fica na história e assim por diante. Você já teve esse? Ou tem ainda? Eu já tive um. Eu montei num filho do Victor Fly, e tive um também que era o filho do Chandelier, que foi 2 cavalos assim que marcou bem para mim, assim, sabe? Eu tive o prazer de montar 3 anos neles e foram uns cavalos que me deu muita vitória, sabe? Um lesionou, hoje está parado, e o outro foi vendido, mas foi cavalos que esse que foi vendido, esse desta fêmea, hoje também está ganhando em mão de outras pessoas. Mas tem cavalos que é diferente um do outro, viu? Eu acho que a gente tem, né, é meio difícil até de falar, porque tem mal que é diferente. Isso que faz, por exemplo, pessoas igual você, a gente... todo mundo fala assim, quem mexe com cavalo, bom sujeito é. Eu falo, não, gente, não é todo mundo, não. Eu vou falar bem a verdade. Eu sou muito realista, mas, por exemplo... Eu vi que isso é mesmo, Eu sou ali, na lata. Por exemplo, igual você, eu falo que tem gente que tem o coração ali nas rédeas, sabe? Que tem amor no que faz. Porque, assim, só de dinheiro, é muito difícil a gente enriquecer com um cavalo. Porque o cavalo... não tem como. A gente que faz muito, é por amor mesmo. Porque é um bicho que custa caro manter. Tem que ter 300 olhos para olhar. Não tem final de semana, a gente não pode ficar viajando muito, não pode fazer nada. Não. Porque tem que ficar tomando de Tudo conta em função deles, do né? cavalo. Ele é dependente de você ali, porque você tirou ele, tá ali, tá encocheirado, tá qualquer coisa, ele pode ter uma cólica, ele é um ser tão grandão, mas qualquer coisa pode derrubar ele, né? Então você tem que ficar de olho aos sinais que ele te dá. Você tem que estar de olho, tem que conversar, tem que confiar no seu veterinário, na pessoa que está lá, né? Em tudo. Então, quem mexe com o cavalo tem que gostar muito. E não é todo mundo que tem isso. A maioria das pessoas não consegue mais ter essa emoção, né? Eu falo, gente, não é só negócio. O cavalo vale dinheiro. Mas, gente, o que é o dinheiro em vista de tanto amor que a gente deposita, emoção, porque
quando você está ali naquela prova, é tudo, é um misto de coisa que passa pela sua cabeça, né? As coisas que você passou com ele, as raivas às vezes, né? Porque a gente passa raiva, treinou uma coisa certo, não é? E aí, de repente, quando você olha, você fala, meu amigo estava ali comigo, ele nunca falhou comigo, toda hora. Porque ele é o único que você não pede autorização para ele. Você vai na prova, você se inscreve, né? Você vai lá, eu escrevo, Eduardo. Fala, você quer ir, Eduardo? Ah, eu quero. Você quer ir, fulano? Quero. Mas para o cavalo a gente não pergunta, a gente só escreve e leva. E ele tem que estar bom para ir com a gente, Faz né? seu GTAzinho e vamos acabou. embora. A gente não pergunta nada para ele. Ele é o único atleta que ele não é consultado se ele quer ir ou não. Né? Ele se está bem naquele momento, né? Só que, assim, nessa parte de chegar em prova, de acordo que você vai montando muito no animal que você está, que você vai preparando ele em casa, quando você chega, a gente sente, eu mesmo sinto muito, quando meus cavalos estão nervoso, quando meus cavalos estão mais relaxados, eu gosto de mexer muito, aquecer muito nas pistas de aquecimento, então ali eu deixo ele relaxar o máximo possível, para hora que eu entrar para dentro da pista, para a gente poder ter um desempenho bom, sabe? Então, assim, você sente muito isso. Eu já cheguei de ir em prova, levar 8 cavalos e correr com 6. Senti que 2 não estava bem, não era o momento dele. E eu não forçar. Então, acho que isso vai de treinador para treinador. Eu acho que aquele contato, que você sente muito o animal, né? E principalmente que você que está no dia a dia ali, todo dia com ele. Então, é uma coisa interessante. O cavalo, ele dá alegria demais para a gente. Eu acho que isso daí que move a gente. Fora o dinheiro, é isso daí que move a gente, sabe? Esse é o fato de conhecer. Esse é o ponto, de conhecer o cavalo, né? Conhecer o gesto, conhecer cada indicação que ele dá, cada movimento que ele faz. Você entende, ele está com a cabeça mais baixa hoje, ele está chacoalhando, ele está isso, ele está com. Você entende, hoje ele não está legal, hoje não vai. Se eu forçar, não vai dar legal. Vai dar certo. O cavalo ele é um ser muito sincero com a gente, né? Ele é sincero. A gente gosta demais do seu trabalho. Assim, que bom. Gosto demais de quarto de milha, estava doido para falar com alguém de quarto de milha. O pessoal o quarto de milha é bom. É uma raça bem versátil, é bom. Eu, quando ingressei, eu gostava muito de quarto de milha, né? Comecei a mexer Primeiro comecei com cavalo de salto, aí depois lá achei um quarto de milha perdido, e lá eu me encontrei com ele, porque sabe aquele encontro de almas que você tem com o cavalo e ele com você? E foi tudo muito bom. E assim, foi assim que eu me encontrei mesmo, estava quase para desistir já. Aí foi tudo maravilhoso, percebi que as pessoas, quando você vai começar, porque eu comecei já muito tardiamente, assim, nunca tem idade para começar, na verdade, né? Eu tinha muito medo. Não. Mas aí eu comecei a montar tal, e assim, as pessoas me falavam muitas coisas, mas assim, entrava por um ouvido e saia pelo outro, porque assim, aquela coisa de você sentir o cavalo, sabe? Aquela conexão mesmo, eu não sentia muito, era muito mecânico as coisas. E eu sou uma pessoa que ou é tudo ou é nada, sabe? Tem que ter emoção nas coisas, não pode ser meio. Eu não gosto de nada mal parado na vida. Aí, quando eu realmente comecei a perceber, foi com esse cavalo, que ele estava jogado. Aí, um dia, porque essa égua que eu montava era muito idosa e faleceu, morreu, aí me falaram assim, você vai ter que montar nesse cavalo. Ele era conhecido como o pesadelo da escola. O nome do cavalo era Sonho, mas o apelido era Pesadelo. Aí eu já saí daqui de casa, já me benzendo, falei, hoje não vai dar certo. Mas é que só quando você sobe no bicho, eu falei, não, ele não é pesadelo, coisíssima nenhuma, ninguém compreende esse cavalo. Acho que eu sou igual a ele, eu sou uma força aqui também, porque assim, se eu tiver que te falar uma coisa, eu vou te falar, patum, sabe? Não consigo ter muito assim, apesar de eu tenho um verniz, mas assim, é até a letra B, porque se você me tirar um pouquinho do sério, eu vou te falar assim, na cara limpa, assim, sabe? Sem grandes pretensões, eu não gosto de ficar maciando a coisa assim para poder te falar a verdade. Não tem meia verdade. A verdade ela é única, né? Aí única. Eu falei para o Eduardo, Eduardo, esse cavalo que eu quero, é esse que me deu vontade de tudo. Aí ele falou, nossa, você parecia outra pessoa. Foi a primeira vez que galopei, foi com esse cavalo.
E até falei para uma menininha lá esses dias num curso que a gente estava, falei para ela, se você gritou quando você galopou, a menina falou assim, eu fiquei com vontade, mas eu me contive. Eu falei, eu não, a escola parou. Eu gritava tanto que eu falei, parece que eu estou voando em cima desse cavalo. E eu não queria nem saber se tinha gente chique, tinha gente feia, se tinha gente bonita, se tinha gente velha me olhando. Eu estava lá no meu momento. Estava naquele momento seu e dele, né? E foi assim que tudo começou, de verdade, sabe? Porque o cavalo é entrega, né? E é aí que eu senti tudo isso, foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha assim essas habilidades com as mãos, que eu podia, porque assim até então eu achava que eu era uma banana com cavalo, porque assim, eu tinha muita dó de puxar na boca, tinha. E eu falava assim, não pode ser só isso, né? Eu falava para o Eduardo, tudo que você faz na boca dele deve ser horrível, porque tem reação, né? E eu ficava olhando, eu gostava que o Eduardo me gravava, porque aí depois chegava em casa, eu ficava olhando ali, e falava, não, tem que ter alguma ação, a gente tem que fazer, tem que melhorar, tem que ser, cada dia tem que estar melhor, né? E eu ficava procurando. A minha sobrinha começou comigo e ela, rapidinho, já começou a saltar, e ia, saltava. E eu falava, isso não é para mim, eu não quero saltar, eu quero aprender esse mecanismo, sabe? Aí comecei a ver esse negócio de rédeas, falei, acho que é isso que eu quero fazer, sabe? Esse negócio de mexer com o cavalo, mas entender o mecanismo dele. E foi assim. Aí a gente foi para Portugal, conheci o André. Cheguei lá no André. Ai, o André pessoa maravilhosa, um grande profissional, viu? Um grande profissional, como pessoa, como ser humano e como amigo, treinador, encantador de cavalo. Ele é um grande profissional. Admiro muito o trabalho dele. Eu também. Nossa, cheguei lá, falei, André, acho que eu me encontrei com você. O André falava, eu falei assim, tudo que ele precisava de um voluntário, eu falava, é eu. Já levantava a mão, curso, a oferecida do curso. Eu não queria nem saber se estava com medo, se não estava. Ele falou, aí ele ficava olhando, nossa, mas você quer ir? Vamos, tudo, porque assim, novo, a gente... Tem que ter isso, a pessoa, né? A pessoa que tem essa vontade de cada dia melhorar, de cada dia aprender mais, é isso daí, essa força de vontade que você está falando, isso tem que ter, isso é essencial, isso é muito bom. Nossa, e assim, foi assim que tudo começou. Aí depois eu comprei um cavalo, o Eduardo me deu um manga larga, um machador, um gargão. Mudamos de novo. Dificílimo, terrível, terrível. Eu falei assim, não, mas eu vou conseguir. O André me dava o apoio à distância, né? Porque o André estava lá e o André, quando ele me viu com esse cavalo, ele fala assim que ele rezou muito. Ele falava, a Fábia ficou louca. A Fábia vai fazer uma loucura com esse cavalo, porque ele achou esse cavalo vai jogar ela longe, né? Aí todos esses ensinamentos que eu tive... Só para explicar um pouquinho. Ela queria um cavalo preto. Na verdade, a gente queria um cavalo de pelagem preta. A gente foi atrás de um quarto de milha. Até achamos um quarto de milha. Mas o cara viajou na maionese para vender o cavalo para a gente. No final, não deu certo. E eu queria um cavalo que fosse cavalo, sabe aquele cavalo com garanhão. Com sangue. Não queria um cavalo muito sonso, sabe? Aí achamos um manga larga marchador. É manga larga? É manga larga, vai esse mesmo. Tá bom, então vamos para cima. Para cima, negociei com aras, tal, não sei o quê, compramos um manga larga. Uma grande raça, admiro muito. Quando eu comecei, no começo da minha carreira, eu comecei no manga larga. Então, assim, só que na minha época quase não tinha hoje o que tem no manga larga, que é as provas funcionais, né? Então, era mais copa de marcha mesmo e era isso. Hoje, para mim, o manga larga, eu sou quartista, amo o quarto de milha, mas para mim o manga larga é um cavalo bem versátil. Hoje tem essa prova funcional que consegue mostrar para o pessoal que além do andamento, da comodidade, do conforto do manga larga, ele consegue, igual tem essa prova funcional, que abre porteira, faz baliza, faz tambor. Então, assim, ele é um cavalo completo. Às vezes ele não tem a explosão, a velocidade final total igual um quarto de milha, mas já tem manga largas, que já correu rédeas. O Mauro mesmo foi um que fez um manga larga em rédeas. Então, assim, vem provando o manga larga que é um cavalo bem versátil. Ele é um cavalo, uma raça muito que eu admiro. Então, o nosso, quando eu comecei com ele, na verdade, eu percebi que eu queria fazer isso mesmo com ele.
trabalhar essa questão de rédea, sabe? Não, porque a prova em si, essa história de levar o manga larga só para ir lá marchar, primeiro que assim, é uma coisa que é um treinamento exaustivo que leva o cavalo quase que à loucura, né? Porque a marcha por si só é dele, é nato dele, ele vai saber marchar, seja de centro, seja picada, batida, ele já nasce com isso daí, né? Aí, se não tiver outro atrativo para o cavalo, fica uma coisa muito mecânica e chata, né? Então, assim, para mim, que eu gosto de outras coisas, eu gosto muito do trabalho de chão, eu gosto de todas essas coisas. Gosto de mexer com o potro, então eu gosto, assim, de ver, sabe essa coisa, se o cavalo está versátil, se ele está puxando para um lado, para o outro. E tudo isso, para quem só treina para a prova, infelizmente, as pessoas acham que é perder tempo, né? E não é, porque... Não. Na verdade, você está ganhando tempo, né? Porque cada coisa que você antecipa, que você está prevendo, que dá para você melhorar com o exercício, lá na frente você está ganhando. E foi assim que eu comecei com esse garanhão meu, a ponto de hoje ele é um bebê para mim, assim, para ele e assim. Então, só para Vocês têm até hoje ele? Sim. Quando a gente comprou, no meio do trajeto até ele chegar para a gente, ele foi muito judiado. Ele foi tão judiado. Ele é quente, ele é bem quente, e quem pegou ele no meio do caminho até ele chegar para a gente, chegou até a arrebentar ele, arrebentou 3 dentes, 3 incisivos dele, que a gente tem uma fortuna com cirurgia para acertar a boca dele. Graças a Deus está tudo bem, ficou tudo em ordem, mas ele foi muito judiado, ele chegou cheio de trauma, cheio de coisa. A gente teve muito trabalho para tirar esses traumas dele. Ele não deixava sequer pôr a mão na cabeça dele. Mas ele gosta tanto de ser montado que ele aceitava, mesmo com a boca machucada, ele aceitava embocadura, ele aceitava colocar a cabeçada, ele aceitava cabresto, ele aceitava tudo pelo fato de ser montado. Mas se não fosse montar, você não chegava nem perto dele. Então, aí, o André, ele, na hora que a gente mandava foto, vídeo, ele falava, pelo amor de Deus, vocês são malucos, vocês não compraram um cavalo, vocês compraram um monstro. Vocês são doidos. Não, André, ele ficou assim pela mão do ser humano e ele voltar ao estágio inicial dele vai ser muito difícil zerar a cabeça dele, até porque ele já tem 7 anos. Mas eu vou tentar ao máximo resgatar esse lado que o ser humano pode ser um líder muito bacana para o cavalo. Vou tentar resgatar que ele queira vir comigo pela amizade, pelo amor, por ele. Então, eu ficava no piquete lá com ele, aí rodava na corda. Então, assim, sabe, como se ele fosse um potro, aquele baita daquele cavalo. Começou tudo de novo, do zero com ele. Do zero, literalmente do zero. Aí, você sabe que hoje, então, a ponto que se eu levar ele para algum lugar, ninguém acredita, né? Eu falo, fulano, se você fizer tal coisa com ele, ele vai fazer isso com você. É perigoso ele empinar, ele vai fazer. Ele odeia esporte, odeia isso. Ah, mas por quê? Porque esse cavalo, eu já sei, eu já passei tudo isso com ele. Comigo, ele não vai fazer. Porque ele vai me sinalizar antes. Porque ele é um professor já, porque ele já apanhou tanto na vida que ele sabe, ele vai te mostrar antes. Vai. Você consegue confiar tanto nele? Não é confiar, é conhecer ele. Eu conheço a história. Começou a entender ele te entender. Entender todas as reações dele. Ele fechou a perna. A gente já sabe, sai de trás que vai vir um coice. Ele murchou as orelhas, você sabe que ele vai morder. Ele anda do lado, você sabe que ele vai te chutar. Ele está sinalizando que ele não está gostando do que está sendo feito. Então, a gente já... Alguma coisa está incomodando ele, né? Isso aí. Exatamente. Aí eu falei, nesse meio tempo, eu comprei uma outra potra, que eu falei, eu tenho que ver se eu também consigo, né? Se não é só da minha cabeça, eu vou ver se eu consigo... Se eu conseguir pôr em prática tudo que eu estou aprendendo com o André, que eu estou lendo, né? E essa potra é a prova, né? A cancela pensa num ser que todo mundo quer, porque é uma potra linda, é educadérrima, assim, daquela que você entra na baia. Depois eu te mandar as fotos e os vídeos. Manda. É manga larga também? Você vai cabrestear, ela te dá a cabeça, dá o pé, dá a mão, tudo dentro da baia. O dentista foi lá, te deixa ver dente, sem precisar de nada. Por quê? É uma índole muito boa, né?
muito pequena, já comecei a manusear muito ela, sabe? E assim, muito criança, eu gosto que vai junto comigo, porque assim, todo mundo fala que eu encanto os potros também, mas não é, eu dou muitos macetes, sabe? Então tem muita coisa que eu gosto de fazer e vou mostrando para as crianças o respeito que tem que ter com o bicho, que assim, ele é um bicho que ele precisa de liberdade, a gente não pode atrapalhar, né? E assim, mas você respeitando ele, você pode tudo com ele. E Pode. é um ser maravilhoso, né? E quem vive disso, quem vive o cavalo igual a você, deve ser um privilégio. Passa muito nervoso? Passa. Mas boa parte dele não é só pelo cavalo, tenho certeza que é mais pelo ser humano que anda por detrás, né, de tudo isso. Ainda mais você, CT, nossa, deve ser mais complicado, porque além de domar o cavalo, às vezes você precisa domar o dono do cavalo, né? Porque, às vezes o problema... Essa é o que eu sempre falo, essa é a dificuldade que todos os treinadores têm, que é, às vezes, o proprietário. Então, assim, mas hoje todo mundo já está conscientizando bem. Hoje a internet veio ajudando muito, as lives, hoje houve vários treinadores falando. Então, assim, as pessoas já vão melhorando mais também na convivência com o treinador. Então, isso está ajudando muito, está sendo muito bom, sabe? Sim. E sobre treinamento, eu acho assim, é o que eu sempre falo, o treinamento, para mim, assim, se você tiver 1% do cavalo todo dia, em 100 dias você tem 100%. É Né? verdade. Então, assim, é uma coisa de tempo, degrau por degrau, não adianta você tentar passar, pular 1, 2, 3 degrau, que não vai dar certo. O cavalo, tudo começa, para nós treinadores, começa lá do começo, que é a base, que já eu exijo muito, dentro da cocheira, que é uma equipe que você tem, desde o tratador, né? Desde todo mundo, desde o ferrador. Então, assim, é uma equipe. Já começa hoje com o tratador. Um bom tratador, você vai ter um bom cavalo. Ele está limpando uma baia, os meus cavalos eu gosto que puxa, tira da baia, escova, limpa a baia, depois coloca. Por quê? Às vezes tem muita gente que gosta de limpar a baia com o cavalo dentro. O que acontece? Você está com o rastelo fazendo movimento, o animal se assusta. Então, naquilo que se assusta, primeira reação, às vezes ele vem em cima de você, não porque ele quer vir. Um medo, a cocheira, às vezes, o espaço mais pequeno. A reação, o que é? Já levar um cabo de um rastelo, alguma coisa. Eu que sou treinador, vou pegar, o cavalo já está com medo. O ferrador vai pegar, já está difícil para pegar. Então, assim, eu acho que num CT é uma equipe. Todo mundo tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo para dar certo lá na frente. E você tem uma pessoa que está trabalhando com você que não é muito legal, ele vai te enganar, vai na primeira hora, porque depois o próprio cavalo vai te falar com os olhos que não está muito legal, né? Na hora que você chegar, que você vê ali, você começa a olhar um primeiro cavalo, o segundo, as reações, eles vão te mostrando, eles vão te dando indício que não está legal aquela coisa, né? Então a pessoa não consegue te enganar por muito tempo. O cavalo ele fala com a gente, O cavalo né? vai acusar. Ele acusa. Oh. Ele é ou ser esperto é o cavalo, né? É uma coisa de louco e ele não é assim falso, né, com a gente, né? Não. O cavalo é bem fiel. Ele é bem fiel. É o mesmo, então é assim, não é interesseiro, assim, porque eu mesmo não costumo ficar dando cenoura, esses negócios, sabe? Eu já falo, não, porque assim ele vai ter que gostar Ele de mim. te enxerga como um cenoura. Tem gente que dá, nada contra. Nada contra, mas não eu sei não. se você dá, mas eu não fico toda hora, sabe? Sabe com essas coisas de petisco? Não. Tem a hora certinha de comer, porque assim, tem a hora de trabalhar, a hora de interagir, mas assim, porque às vezes vê uma criança com qualquer coisa na mão, já quer arrancar, né? Tem uns cavalos que ficam super mal acostumados, né? E ele não tem culpa, porque ele foi ensinado assim, né? Tudo que você ensina de bom ou de ruim, ele aprende, né? Então, em CTs, essas são as dificuldades. Por quê?
esses mimozinhos tem que ter, a gente sabe que todo proprietário gosta, né? E tem esse carinho especial com o cavalo, e não é diferente da gente que está no dia a dia todo dia. Ele, às vezes, tem proprietários que conseguem vir uma vez, 2 vezes na semana, ou às vezes cada 10 dias. Então, naquele momento dele com o cavalo, ele quer ter esses mimos, que é trazer o shampoo bom, trazer umas bolachinhas, tudo. Só que, assim, é igual você falou, quem está no dia a dia ali, que consegue vir mais e fica isso, e isso cria muitas coisinhas para o cavalo, né? Isso é o que você acabou de dar uma referência. De repente chega uma pessoa visitar o rancho, quer ver, o cavalo vem, mas ele não vem às vezes para morder, ele vem já imaginando que vai ter alguma coisa, né? Então, assim, isso gera muitas, como se diz o povo antigo, muita bardinha ali, né? Demais, demais, demais. Não pode, não. Então, E, né, fica um pouco difícil para corrigir depois. Mas isso é de proprietário para É faz aquele proprietário. parte. trabalho toda semana, aí o dono chega, faz os mimos, dá aquela estragadinha, aí semana, no começo de semana começa tudo de novo. É verdade, E é acho mesmo. que esse é o grande problema, né, do CT, você conseguir conciliar tudo isso, né? Os nossos cavalos já passaram por um CT só. No começo, até a gente entender a filosofia do CT, porque assim, eu sou uma pessoa, se eu chegar aí na sua casa, você vai ter que chamar a minha atenção, porque eu não tinha muito filtro, sabe? Eu chegava lá, eu queria já ajudar, já queria pôr em prática tudo que eu tinha aprendido. Então, depois eu comecei a me policiar. Aí tinha um rapaz que puxava os potros, aí eu falei, não, eu não posso também já, pulando na frente dele, né? Aí Uhum, comecei a dar umas dicas para o menino, tal. Aí o menino, ele vinha atrás, se me ajuda, ajudo, porque era um só e tinha muito potro. Tinha inclusive a minha uhum, costela. Aí a gente ajudava ele, achava bem. Nossa, eu amava. Nós passávamos o sábado inteirinho ali mexendo com aqueles potros. Eu e ele, só nós dois mexendo. Aí ele falava assim: Nossa, você não cansa? Eu falei: eu não canso, não, porque mais isso depois, mas eu tive que falar primeiro com outro rapaz que era responsável também. Mas até então, até isso entrar na minha cabeça, eu achava assim: eu estou ajudando ele e dane-se, né? Mas não era, ele fazia com a cancela, mas fazia com os outros. Aí não podia uhum, atrapalhar o andamento, porque isso era um sábado, né? E tinha o resto da uhum, semana. E aí, assim, não pode chegar. Depois eu comecei a observar algumas pequenas coisas. Aí a gente já não fazia mais. Assim, quando o proprietário chega, pula na frente, já pega o cavalo, já vai dar banho, desregula tudo, 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 tudo que está fazendo. Às vezes está passando o trato, né? Aí o cavalo não e, come, né? Nossa, dá uma confusão danada, né? Aí eu comecei a observar por outros olhos, né? Mas foi esse rapaz que fez eu observar. Mas assim, mas era porque eu passava o dia lá com eles. Aí o Eduardo ficava lá gravando e a gente lá passando com os potros, mexendo. Eu adorava isso, fazer isso. Não fazia nada por mal. Falava, se estiver fazendo alguma coisa que você achar que é muito, você me avisa. Não, tá tudo certo. Por quê? Porque uma pessoa só eu achava que era humanamente impossível. Depois pensando, gravei com o Mauro, com outras pessoas, eu ficava pensando. Lembrei, minha mãe é de Curvelo, uhum, né? Lá na roça. Aí minha mãe falou assim: menina, você não lembra lá na roça? Seu tio mexia com um monte de cavalo e tinha só ele, uhum, mais um menino, mais não sei quem, né? Aí eu falei: não, é verdade. Tudo é possível, Você né? dava conta? Dá conta, porque assim, tem uma organização já, não pode. e a parte do CT é isso aí, né? Então, assim, é um manejo e o animal acostuma com esse manejo. Então, assim, cedo já tem aquele horário da ração, durante a manhã o horário do feno, hora de almoço ração, na parte da tarde feno, né, ração. Então, assim, o cavalo vai se acostumando e quem está com esse manejo também. Então, assim, fica meio que tranquilo. Uma pessoa, assim, eu já cheguei a estar com 30 cavalos na cocheira e com um tratador. E ele dá conta bem, sabe? Depois, com o tempo, eu peguei outro, mas assim, sempre com um ou dois no máximo. E dá conta tranquilo, sempre cocheira limpa, coxo d'água limpo, horário certo, que o que engorda cavalo, o que eu sempre falo é horário, né? E eu sou muito rigoroso com isso, com horário. E É só então acho que essa parte de manejo é tranquilo depois que o CT se encaixa, que você já fez já uma equipe já tranquila, vai embora. Aí vai embora.
E é só você que treina os seus cavalos? Só eu que monto. Treino e dou aula. É isso que eu ia Dou perguntar. Você aula dá também aula de também, né? equitação e aula de 3 tambores. Eu tenho hoje clientes que já correm, né? E tenho pessoas iniciantes. E o que você falou de idade, eu tenho desde 5 anos e tem pessoas tem uma de 52 que faz aula comigo, começou agora, sempre quis ter contato com cavalo, nunca deu certo. E agora veio, tinha um medo, um trauma de cavalo, hoje já está montando, já está fazendo tudo e é uma cliente excepcional, que é a É Sônia. porque, assim, aqui em São Paulo, aqui nessa região aqui, nossa, é muito complicado, porque as escolas, normalmente, assim, eles querem... Só tem escola de equitação quando você vai num lugar Aqui só procurar tem hipismo. para hipismo. Aí, por mais que tenha um outro tipo de cavalo lá, assim, só se você for uma aluna, que nem era o meu caso. Eu cheguei e cheguei assim de luto lá na escola, porque eu tinha perdido meu pai, então foi por isso que eu fui buscar o cavalo. Então eles tinham um certo cuidado, assim, porque eu contava essa história, acho que muitas vezes, né? E às vezes, como essa égua era velha que eu montava, eu chorava lá, nossa. Então ali era um momento assim, sabe? E eu falo, mas calma da cobra, então eu ia conversando com a égua, então tudo Isso que deu ficava para perceber, né? todo mundo ficava olhando, eu falava assim, deixa, vou contar minha história para ela. Quantas vezes for necessário, a éguinha ficava me olhando, ela já tinha 30 anos, eu dava banho naquela égua velha. Então, ali, sabe, foi assim, minha fuga. Eu e aquela égua ali, nós casamos. Aí, tanto que quando foi que ela já estava nas últimas mesmo, o homem, o dono da escola, ligou para o Eduardo para preparar meu espírito para falar que eu ia montar nesse outro cavalo. Aí, quando eu fui montar nesse outro cavalo, foi quando eu despertei. Até então era só passo que eu fazia, olha lá, porque tinha dia que eu passava o dia inteiro, né, Dudu? Só sentada alisando a égua, porque ela mexia um pouquinho, eu já tinha medo de eu cair. E, ó, nunca caí de nenhum cavalo. Olha para você ver. Tinha um equilíbrio excelente, mas o medo era muito grande. Mas por quê? Porque eu estava com a minha cabeça em outra sintonia, mas eu queria vencer esse medo de pelo menos subir no cavalo. E quando eu peguei esse sonho, que era chamado de pesadelo, não, aí ali tudo mudou. Mas aí eu percebia que eles me deixavam meio assim, meio que de lado, né? Aí depois, quando eu vim lá do André, que eu já tinha assim, mais noção, que eu podia conversar com outras pessoas que treinavam mesmo, que faziam outras coisas, aí sim, aí eu juntei com um povo lá que tinha quarto de milha tal, aí eu era mais ou menos assim vista, porque até então, assim, se você não dá para o salto, não serve, sabe? Assim, é meio que... Aí as pessoas desistem, porque várias pessoas começaram, né, Dudu? Comigo e com a minha sobrinha e acabaram largando por conta disso. Porque o salto, você tem... Não é todo mundo que tem aquela vontade de ficar pulando obstáculo, né? Então, assim, tem que ser da pessoa isso, né? E O salto eu imagino. Eu trabalhei no Aras Bom Sucesso, lá eles mexiam. Lá nós era 4 treinadores, eu de tambor, tinha salto, laço comprido. Então, assim, eu via. O salto, eu acho que, assim, não é para todo mundo. É uma opção, assim, que você tem que gostar muito. Exige também bastante do cavaleiro, que é na parte, né, de montar, de equitação. A equitação dos saltos tem que ser meio perfeita mesmo, não pode ter erro, postura. Muitas coisas exige ali no salto, né? É uma prova, assim, meia clássica, né? clássico, Então, né? Aquela francesa que, pelo amor de Deus, aquilo não é uma cela, aquilo é um castigo. A gente, mas Pelo olha, amor de Deus, cadê o pito? muitas vezes eu ela lá no pescoço do cavalo, sabe? Que eu ia conversando, conversando, e puf, quando eu via, aí a minha sobrinha falava assim: tia do céu, você é um desastre para salto, desiste, tia, vai para outra. Aí eu falava: menina, fica quietinha, porque ela rapidinho ela pulava e saltava, né, Eduardo? Assim, Ela gostava. ela adora até hoje. Eu falo: ai, Antonella, mas eu vou continuar aqui, querendo ou não, eles vão ter que ficar comigo, né? Porque a iniciante aqui já fez o Eduardo pagar quase um ano de curso, sabendo mesmo sem Nem saber. sabia se assaltar. Eu falei: não, mas vou ficar com os cavalos. Mas aí, quando eu conheci o André, eu falei, aí voltei de lá, falei: agora eu termino esse curso. E foi é assim isso. que a gente entrou de vez nessa história de cavalos. Mas, assim, ainda sair para cavalgadas, assim, dar tipo 1 hora, 2 pela rua, assim, ainda não tenho muita coragem, não. Porque, assim, o Eduardo anda lá, vai, passeia com o pessoal. Eu gosto mesmo, o que eu gosto mesmo é ficar ali mexendo com o potro mesmo,
cuidando. Trabalho de chão, né? Você gosta assim, do contato, do trabalho de chão, né? Isso Isso que eu para gosto, né? mim é Isso é primordial. muito bom, esse contato, esse trabalho de chão. Pôr Isso é uma criança pela coisa bem. ver, sabe? Desnucando ele ali, eu acho assim, isso eu acho fabuloso, sabe? É muito Sim. gostoso. Ele vir para você sozinho, sem pressão, sabe? Ah, então, Não, é muito bom. nossa, ali eu me encontro. Como é que é? Assim, eu falo, você tá ali, põe tudo do seu jeitinho, bonitinho. O menino viu a mãe, viu o pai, acabou, né? Nossa, É, tudo que você ensinou para ele, ele Estragou esqueceu, né? tudo. Aí você olha é. com cara feia para ele para ver se ele se toca, né, que tá errado. Aí de vez em quando ele vem, o que foi? Aí faz um sinalzinho, né? Aí ele relembra. Aí o pai já olhou com aquele sorrisão, pronto, esqueceu tudo que você falou para ele, né? Aí o pai vai embora. Você fala, meu filho, a gente já não conversou que não pode, tal, 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 tal. Mas é assim, não tem jeito, né? E essa interação é sempre assim, vai ser sempre assim, isso é nato. O ser humano É. tem essa coisa, né? De teimar, né? De transgredir regras. Mas fazer o quê? Mas a gente tem que conviver, né? Principalmente o cavalo de competição. Ele é um cavalo, ele é um atleta, né? Sim, Então, um atleta, ele tem uma vida como vamos dizer, como uma pessoa normal atleta, um ser humano que tem horário para tudo, né? Tem horário para comer, tem horário de treinamento. Então, assim, tem que ser meio rigoroso nisso daí para você ter um desempenho. Se começar a quebrar muito essas barreiras, lá na frente esse desempenho não vai ter. Então, assim, o cavalo de alta performance é mais complicado para lidar, né? é. Então, você tem que ser bem rigoroso, principalmente a gente, dono de CT, tem que ser um pouquinho rigoroso em algumas coisas. Por exemplo, eu, por exemplo, tenho cavalo inteiro, né? Aí, de repente, tem gente, quando tinha. Eles ficavam num rancho, às vezes vinha mais gente, né? Que tinha outros cavalos. Ai, trazer a égua, tem proprietário também que não tem muita noção, né? Aí você está usando um redondel que já está separado, porque os garanhões têm tipo um espaço já, um redondel, um espaço sim, um não, né? Um choque, Uhum. ligadinho, bonitinho. Aí vem, posso ir aí com a minha égua? Não. Ah, por quê? É um garanhão, filho. Mas, É, assim, não, mas não pode. Ah, mas a sua égua está no cio, você não percebeu? Ah, não, não, não. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Não, mas eu vou ainda na cavalgada com ela. Acho melhor você não ir. Então, quer dizer, são coisas assim que a pessoa compra e não pensa às vezes muito, né? Aí quem ir na rua com a criança em cima, né? A gente fala, Jesus, será que ninguém vai falar para essa pessoa, né? Aí eu com essa boca enorme, né? Eu não acredito. Aí eu vou e falo, porque falo, gente, vai dar uma confusão Vai isso, dar uma né? merda. Fala português, claro, vai dar uma Vai merda. dar para isso, porque assim, de repente, né, o homem não vai ver isso e pode acontecer uma confusão. Aí o Eduardo, que vive me policiando, fala: para de cuidar é. da criança. Eu falo: não, Ele que, pode contar com criança, eu fico muito preocupada, sabe? Ai, não dá Chega muito bicho aí para ai, você não dá que as desespero. pessoas levam no sentido de o cara comprou, teve um cavalo. Aí o cara compra um cavalo e leva para você. Ó, dorme para mim que eu quero andar. acontece, sempre acontece. E já vem logo aquela história. Quantos dias está pronto? Né? Que é Eu outra história depois, mas você já complicada, falou. né? Que é uma história complicada, porque cavalo, principalmente cavalo que vem para treinar, é de cavalo para cavalo. Cada cavalo tem seu tempo. Sim. E é Cada cavalo tem seu tempo. o tempo Eu dela. já peguei cavalos de ser muito rápido. Pegar cavalo com 3 meses ele tá fazendo tudo. E já peguei cavalo de levar anos para levar para uma prova. Mais tardio, o que a gente fala, é um cavalo mais tardio. Vai também de muita genética, tem muita genética também. E principalmente para a gente que mexe com cavalo de velocidade, que é linhagem de corrida, é mais complicado, que é um cavalo mais delicado. Ele é um cavalo que você tem que ter uma paciência extrema, porque é um cavalo de velocidade, é um cavalo do sangue mais quente, né? Diferente de um cavalo de trabalho, quem mexe com apartação, boi, né? Um cavalo de uma linhagem. Então, hoje, veio melhorando muito para nós, porque hoje já está misturando bem o trabalho com a corrida, que está tendo no tambor que ele tem a velocidade e mais aquela docilidade do cavalo de trabalho.
Porque o cavalo puro de linhagem de corrida, ele é um cavalo muito quente, né? Então, a gente que treina tem que ter muita cautela com ele no treinamento, que para, como se diz, para você perder ele é facinho. Então, esse é um cavalo bem tardio. E até te perguntar, porque tem as linhagens, por exemplo, você pega um Zolena da vida, que o bicho não é quente, o bicho ferve, né? Eu montei um só desse daí que eu queria, porque queria, eu estava enlouquecida, sabe? Quando você tá louca, 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 louca. Era garanhão também, eu estava deixando ele louco. Eu falei, eu não quero nem saber, eu quero aquele. Aí o cavalo tinha encostado assim, ele fervilhava, porque só de encostar nele, e olha que eu sou uma O banana. estribo batia, o bicho saiu A andando. minha mão, assim, a minha mão, pergunta, o André até falava, segura mais forte, que minha mão é um papelzinho. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele forte, né? Aí eu falei, nossa. Aí o homem falou, você tem certeza? Nossa, ele ficou calmo com você, porque fazia o 8 com ele, porque assim, os peões estavam pegando ele, já pegava ele, já saia a milhão com ele. Eu falei, não, eu gosto, mas ele tinha umas coisas, mordia as pessoas, enfim. Aí ele pegou e falou assim, mas você pode treinar. Depois eu fiquei pensando, treinar? Que horas que eu vou treinar? Se eu trabalho o dia inteiro e vai ficar na mão, vai continuar igual, porque quem vai treinar ele vai ser essas pessoas, né? Não vai ser nada bom. Aí o Eduardo falou, melhor não. Aí tentei o Guaragã também, não deu muito certo, porque quarto de milha é muito difícil você encontrar um lugar que você compra e depois um para treinar direitinho, que seja perto da sua casa, porque é complicadíssimo. Nossa, porque assim, a pessoa às vezes quer te vender, mas quer que você tenha aula com ela. E às vezes você não quer ter aula com aquela pessoa porque você não Não é bate. aquela modalidade que você E quer às vezes fazer. não dá certo, né? É. Não vira, né? Não dá muito certo. Então foi muito complicado no início para a gente poder se acertar. Foi por isso que a gente foi parar No no final Mangalar. das contas, acabamos no Mangalar. Mas foi por causa disso. Mas Não tem vontade de ter um quarto de milha? A gente ainda vai ter. Que vou ter ainda. O nosso problema ainda é que a gente ainda não tem um lugar. A gente está quase acertando Porque isso. o nosso está A hora parada, que a gente a obra. acertar direitinho, o primeiro bicho que vai ser fora o manga larga vai ser um quarto de milha. Não tenha dúvida. Porque ninguém quer. Melhor, na minha opinião, melhor coisa do mundo que tem com quarto de milha, não sei você, é esbarrar e espinar. É bom, é bom, é bom. O barro, o spin é muito bom. Eu gosto do esbarro, eu gosto do spin, mas eu gosto do esbarro. O esbarro é muito bom. É bom demais. Eu vou mandar os vídeos do nosso negão africano para você ver. Tem muitas manobras que eu gosto, por exemplo, a gente do tambor, os cavalos tambor meu, não são uns cavalos muito esbarrador, né? São uns cavalos parador, né? Não pode ser uns cavalos muito apoiados no chão, porque a gente precisa de velocidade. Então, meus exercícios que eu faço é mais em movimentação, liberando paleta, garupa, costela, né? E então são assim os cavalos de tambor é uma mexida diferente vamos dizer, dos redeiros, dos cavalos de rédeas. Então, mas assim, o rollback eu gosto muito também, e eu uso muito o rollback, né? Principalmente no tambor, né? A hora que você entra no tambor, que você sai, porque o cavalo tem que dar uma parada só. No fim do giro do tambor, dá um rollback quase ali e sair com muita impulsão, né? Pro segundo pro terceiro. Então, assim, de várias modalidades, a essência de treinar é uma só a base, mas em função de preparo muda algumas coisas, assim, sabe? E algumas manobras também, né? De uma modalidade para outra muda. Já faz as balizas, sabe? Faz o tambor. Claro que não é igual um quarto de milha, assim, com tanta. Mas a gente treina ele nesse sentido. Mas é bom. Essa parte de base, vamos dizer um pouco agora de rédeas, a parte de base de rédeas, isso é fundamental para qualquer cavalo, qualquer raça. Cabe. Até mesmo um cavalo de passeio, que eu sempre falo, a pessoa, quando quer comprar um cavalo que nunca teve, ela tem que, o quê? Primeiramente, começar com uma aula de equitação, pelo menos uma equitação básica. Depois, aprender um pouquinho do que é manobra, do que é pegar numa rédea, parar, ter aquele contato, a hora que ela estiver bem,
possuir um cavalo também com um bom treinamento, mesmo que seja para uma cavalgada, que cavalgada gera várias situações. E um cavalo, muita gente acha, porque eu tenho um cavalo de cavalgada, não precisa ser um cavalo bem treinado. Precisa também. Principalmente você que está andando na rua. Tem muito mais perigo, muito mais obstáculos do que dentro de uma pista, né? Então você tem que ter um cavalo, como se diz a gente, bem na mão, você tem que ter uma base boa, e fazendo sempre conjunto, vai dar certo. O bom rapaz, ele viu a moto, o cavalo assustou na rua, sabe? Sabe quando a moto fica raspando a placa? Sabe aqueles desocupados que fica fazendo no asfalto aquilo? O cavalo levou um susto e derrubou o rapaz, mas o rapaz também não estava com aquela equitação, sabe? Ajustado. E o garanhão quintérrimo, sabe? Ainda eu falei, você vai na rua com esse cavalo, aquece ele aqui na pista primeiro, né? Porque na pista, eu não sei, eu acho que é um lugar que, assim, pelo menos você tem uns parâmetros ali, você vai na cerca, né? Vai fazendo os exercícios com tem ele. mais uns pontos de... Eu acho que é mais seguro, né? Do que você já ir direto na rua, né? Porque na rua tudo pode acontecer com você, né? E você também pode provocar um acidente, né? Aí fora que na rua, e também tem uma combinaçãozinha que não dá muito certo, né? As pessoas que enchem o caminhão, né? E já acho que já tá ótimo para pegar. Tem que ir para cavalo ferrado, em perigo. Se você vê muito isso por aí, eu acho muito perigoso. Eu, particularmente, eu não gosto, assim, sabe? Porque eu acho que você beber um pouquinho já sai do prumo, né? Então, se ficar meio doido e o cavalo tá sem treino. É bom depois da competição, você ganhou, aí você vai comemorar, né? Tanto que na prova, tanto numa competição, a gente não vê ninguém tornando, né? Então não pode, né? Eu sou meio chatinha com isso. Ainda mais quando foi criança, sabe aquelas pessoas que estão fora de forma, é meio perigoso isso. É perigoso. Cavalo vira uma coisa em sua mão. Voltando sobre treinamento, então, assim, hoje todos os treinadores têm essa base aí que veio o horsemanship, que vem melhorando, todo mundo tem essa base, porque mesmo a gente que treina, tem situações que a gente está ali na pista e volta para dentro do rodondel para recomeçar tudo de novo para voltar para a pista, né? E a gente tem isso daí que você gosta de fazer, esse contato tem que ter, né? Tem que fazer essa leitura do animal, tem que tirar vários traumas. Muitos cavalos que vêm para treinamento, a maioria quem mexe com cavalo de prova é muito cavalo problemático, muito cavalo com trauma, porque cai em mão de treinadores, né, que às vezes não é um grande profissional, não se especializa um pouco e vem com vários traumas, principalmente na parte mais frágil do cavalo, que é a boca, né? E ali que é uma parte que é complicada, vem nego com mão pesada, embocaduras que não usa hoje. Por exemplo, eu mesmo, para mim, o freio, algumas modalidades corre de freio, igual rédeas, tudo, mas eu imagino assim na minha cabeça e pela experiência que eu tenho, não precisa mais que qualquer abridão para você dominar um cavalo, porque o cavalo não é força, não é esses gestos brutos, não tem nada disso. Então, assim, um cavalo. Você veja hoje Felipe Jesus, um cara que eu admiro muito, trabalha muito com side pull. Então, assim, você consegue ver hoje que com nada na cabeça você consegue. Eu tenho cavalo aqui que eu espino sem nada, eu tiro tudo, eu estou nos treinamentos, de vez em quando eu gosto de brincar, né? Então eu arranco tudo da cabeça, vamos ver se ele tá bom mesmo, se ele tá fiel. Então, assim, é uma coisa incrível isso, né? O Felipe, a gente já viu o Felipe, treinando. A gente conhece ele também. A gente conhece ele tem essa pegada também que a gente gosta bastante, sabe? Essa coisa de chegar sem grandes pretensões, já chegar, sabe, aquela loucura, porque assim, a pessoa também tem que ser calma, centrada, e sem agredir bicho, nada, né? Porque tem as pessoas que, pelo amor de Deus, né? Só do papo da pessoa você já fica até com medo. Sabe que a pessoa muito... Nossa Senhora. Isso é um defeito que a gente vê muito no manga larga. Está melhorando, mas não é porque é das ajudas, uma das ajudas, a rédea, o estribo, que você tem que usar a rédea. Aí vai e traz. Como é que você para o cavalo? Não, eu esbarro com o cavalo, eu jogo o corpo para trás e puxo a rédea. Pelo amor de Deus, gente, não precisa disso, não.
Você Não joga. precisa. O contato do esbarro é básico. Você parou a mão, ficou parado, o ombro correto, a mão parada, automaticamente ele vai parar. Porque Exato. quanto mais você puxa o animal, mais ele te carrega para frente. A projeção é E essa. muita gente gosta de capotar muito cavalo, que o povo não entende o que é um cavalo com o pescoço mole, nuca mole, e às vezes o cavalo está capotado, que a gente diz, que está quebradão, e fala, nossa, meu cavalo está molinho. Não está mole, ele está com a nuca pesada, ele está com o pescoço. Então, assim, é totalmente diferente. Então, são, assim, a gente que treina, são vários detalhinhos que faz a diferença. Às vezes você pega, eu já peguei cavalo de ficar com pessoas, e ele, nossa, esse cavalo aqui não amolece, e vim que com 4 dias tá, como se diz, se derretendo na mão da gente, entendeu? Então, assim, eu acho que tem, tem muita gente que ainda falta ainda um pouco de informação, correr atrás, é o que eu sempre falo, que o sol nasce para todo mundo. Sim. Exatamente. Eu acho que todo mundo, o meio do cavalo tem espaço para todo mundo, é o que eu sempre falo. E só que você tem que ser bom e gostar do que você faz. E cada vez mais procurar melhoras, conhecimento, né? Um doutor, ele forma, mas ele nunca para de estudar. Um treinador é a mesma coisa, você tem que estar sempre atrás de buscar melhoras, cursos, se especializar, né? Porque isso faz uma grande diferença. Eu sou professora, eu me formei, vai fazer, acho que mais 30 anos, vai. Quase 30 anos. Você vê, toda semana, se bobear, eu faço um curso. Eu amo estudar. Não tem mais lugar para fazer certificado. E eu acho que é pouco ainda. Por quê? Porque a gente tem que buscar, porque cada dia... Todo dia aparece uma coisa nova. Cada dia é diferente. Não é só para professora. Não, todo dia aparece uma coisa nova para médico, para professora, para o cavalo. Todo dia tem. Penso assim, como eu fazia as coisas antigamente, eu falo, nossa, como eu era doida. Eu fazia cada coisa que hoje eu falo, meu Deus, isso era o correto, mas por quê? Porque a gente vai evoluindo e vai abrindo, né, esse horizonte. Né? Muito bom que é assim, que a gente tem essa concepção e essa hombridade de chegar e falar assim, eu errava quando fazia assim. E vou errar muito, isso é o ser humano é bom, de errar e saber reconhecer e saber arrumar o que fez, né? Agora tem gente que não, acha que aprendeu uma vez, já tá bom aquilo ali, não é assim. Tem que aprender a ouvir o outro, ver no outro, a tentar melhorar, né? Não copiar. Hoje eu tirei isso para mim. Por exemplo, quando eu treino, eu entro na pista, quando eu saio, eu sempre monto meus cavalos só na pista, ele terminou de trabalhar, a forma de agradecimento, onde é que ele fez certo ali, que chegou o momento de parar ali, eu paro, tiro a embocadura, desaperto a barrigueira e trago ele puxando. Então, assim, aí quando eu tô vindo, eu vejo para mim, eu pergunto para mim mesmo, será que ele tá mais relaxado quando ele entrou ou quando ele saiu? Aí eu vou saber dividir isso, se eu tô errando ou se é o cavalo. A partir do momento que você entrou para dentro de uma pista, entrou relaxado e saiu mais relaxado ainda, aí eu acho que você já tem essa resposta para você. A partir do momento que você entrou, que ele entrou relaxado e você conseguiu tirar ele estressado, às vezes nervoso com alguma coisa, às vezes não é o animal, pode ser a gente mesmo. Então a gente tem que aprender, ver os erros da gente, mesmo que seja com o animal. É isso que eu tenho para mim. Ah, sim. Não, perfeito. Perfeito. Falou e disse. E como é difícil quando a gente faz isso, né? Você querer montar lá na pista e vir puxando, né? As pessoas acham isso uma afronta, você vir com seu animal, né? Todo feliz da vida, porque eu, pelo menos, eu acho o máximo quando a gente tá bem, ele também, e parou ali, porque assim, ele vai ter uma recordação no outro dia que foi legal, foi muito gostoso, ele aprendeu, ele vai lá para a baia, para o banho, para seja onde for, tranquilo, né? Porque bicho assim, né? E foi gostoso, foi muito bom. Então, assim, ele sabe que não é só ir lá para trabalhar. Foi um prazer enorme falar com você. A gente estava ansioso para falar com um quartista que a gente ama, Quartimilha. Queria só suas considerações finais, você falar aí, se tiver vontade. Vamos lá. Eu quero agradecer novamente e quem sabe aí a gente marcar de novo uma outra
conversa, falar mais um pouco. Que quando a gente fala de cavalo, a gente não quer parar, né? É uma coisa que se deixar, né? A gente que gosta, eu gosto mais. Às vezes eu vou para os ranchos de amigos. O meu passeio é assim, eu trabalho com cavalo e quando eu vou passear, eu vou para um rancho de um amigo. Porque tá lá o cavalo e para falar de cavalo, né? Como é que pode? Mas muito obrigado a oportunidade, tá? E eu quero que vocês venham conhecer meu CT aqui. Eu fico em Ribeirão Preto, né? E no Aras Las Vegas. E venham para cá, venham passar um fim de semana com a gente, venha conhecer um pouco do mundo do quarto de milha, venha montar um pouco. Eu quero que vocês tenham o prazer de montar nos cavalos da gente aqui, passar no tambor aqui, para vocês sentirem um pouquinho da emoção do tambor, da baliza. Que a gente vai. Uma coisa apaixonante, tá? Pode vir que as portas estão abertas para vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado, Sancho. É um prazer enorme falar com você. E a história de falar de novo, a gente pode marcar e junta com o André, junta com o Mauro, faz uma bagunça. Vamos sim. O Mauro, um homem que eu admiro muito, tive um prazer de realizar um curso com ele quando eu estava no Paraná. Nós realizou um curso lá, eu dei um curso de tambor e ele de doma e rédeas, que foi muito bacana também. É um grande profissional que eu admiro muito, Mauro. Como pessoa, uma grande pessoa também. E se Deus quiser, vai dar certo, sim, da gente se reunir todo mundo com o André e fazer uma gravação bem legal aí e tirar várias opiniões de todo mundo. Tá certo. Obrigado, Sancho, obrigado demais. Vai lá cuidar da sua vida. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.